gente viu na última aula definição de equação de diferença, uma introdução ao que significava uma solução geral, e depois a gente viu de forma um pouco mais formal o que isso queria dizer. Vamos estudar agora algumas características das equações de diferença de primeira ordem um pouquinho mais a fundo. Nessa aula a gente vai ver algumas das características quando o módulo do φ é menor que 1 e quando o módulo do φ é igual a 1. E para explicar, em particular, uma coisa importante, que é como fazer essa solução geral usando uma metodologia um pouquinho diferente, mas que é muito importante, diferente da solução recursiva que a gente viu na última aula, eu vou explicar o que é o operador lag. Então vamos lá, começando com quando o φ é menor que 1. A gente pode encontrar o valor da variável dependente, quer dizer, o yt, num momento muito distante no tempo, sem nem precisar do y0, se o φ for menor que 1. Pensando nisso, né, nesse nosso exemplo da corrida que foi da aula passada, eu poderia dizer qual vai ser a sua velocidade daqui a 1 milhão de voltas, caso fosse possível dar 1 milhão de voltas na pista de atletismo, eu poderia te falar qual seria a sua velocidade daqui a 1 milhão de voltas, sem nem saber qual foi a velocidade na primeira volta. Olha para essa equação, que é a solução geral, que a gente viu na aula passada, que a gente chegou por substituição recursiva. O que eu estou falando é o seguinte, se φ é menor que 1, em módulo, eu consigo encontrar qual é o valor de yt para quando eu dei muitas voltas, ou seja, para quando t é muito grande ou para quando t tende a infinito. O símbolo que a gente usa para quando alguma coisa é muito grande, quando ela tende a infinito, é esse aqui, né? T tendendo a infinito, e a gente quer saber qual é o valor da nossa equação quando isso está acontecendo, a gente usa essas três letrinhas, L e M, limite. Limite me dá o valor dessa equação para quando t é muito grande. O limite de uma soma é a soma dos limites. Vamos avaliar, então, o que acontece com cada um desses limites. O limite do primeiro termo, que é o c multiplicado pelo somatório do φj, indo de j igual a 0 até t menos 1. O segundo, que é o limite tendo até o infinito de φ elevado a t multiplicado por y0, sempre lembrando que φ é menor que 1 em módulo. E o terceiro termo, que é o limite tendo até o infinito do somatório de φ elevado a j, epsilon, t menos j, j indo de 0 até t menos 1. Eu quebrei eles no próximo slide. Qual é o limite do primeiro termo, então? O limite do primeiro termo é c, que é uma constante, multiplicado pelo somatório de um monte de φ's. Então, φ's elevados a esse j. O que isso quer dizer se eu pudesse abrir esse negócio? Seria o seguinte, ó, o primeiro termo desse somatório seria c, porque é c vezes φ elevado a 0. φ elevado a 0 é 1, então c. Qual é o segundo termo disso aí? Quer dizer, o primeiro termo é c, então fica c mais. Mais o quê? Mais c vezes φ elevado a 1, ou seja, mais c vezes φ, mais c vezes φ elevado a 2, mais c φ quadrado, mais c vezes φ ao cubo, mais c vezes φ à quarta, mais c vezes φ à quinta, e por aí vai até c vezes φ a 1 milhão. O que é isso? Cara, isso é a soma de elementos de um negócio que chama série geométrica. No colégio a gente aprende como progressão geométrica. O primeiro elemento dessa progressão geométrica é c. O segundo elemento é c vezes φ. O terceiro é c vezes φ ao quadrado, ou seja, é uma soma de uma progressão geométrica cujo primeiro elemento é c e a razão é φ. Qual é a fórmula para isso? Para dar a soma infinita de uma progressão geométrica cujo primeiro elemento é c e a razão é φ? É c dividido por 1 menos a razão, ou seja, c dividido por 1 menos φ. A1, né? O c é o primeiro elemento da progressão. Então, esse limite é simplesmente c dividido por 1 menos φ. Qual é o segundo limite? O segundo limite é um número que é menor que 1 em módulo, multiplicado por ele mesmo infinitas vezes. Cada vez que você multiplica um número menor que 1 em módulo, por ele mesmo ele vai ficar cada vez menor, 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 até o ponto que ele é praticamente zero. Então, no limite, quando t é infinito, esse limite de φ elevado a infinito vezes zero é igual a zero. O terceiro termo, limite com t no infinito desse somatório aqui, que é o somatório de φ elevado a j com epsilon t menos j, só que com isso eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu consigo falar é que esse t menos 1 vai ser substituído por infinito, porque o t vai ficar um número infinitamente grande, então ele tende a infinito quando t tende a infinito. Então eu posso reescrever a equação anterior só com esse primeiro termo somado a esse último termo, já que o termo do meio, né, sumiu, ele ficou igual a zero. E é isso que eu escrevi aqui. Então, yt é igual a c dividido por 1 menos φ, mais somatório de φ elevado a j, epsilon t menos j, com j indo de zero até infinito. Olha só, não tem y0 nessa equação. Para eu encontrar o valor de yt, então, quando t tende a infinito, eu não dependo mais do y0. Só que isso é uma solução. Para eu ter a solução, eu precisaria do y0. Eu estou tendo uma solução dessa minha
dessa minha equação de diferenças, porque eu estou supondo aqui que o t está muito grande. Mas caso que o φ em módulo é menor que 1. Se o φ não fosse em módulo menor que 1, eu não poderia ter feito essa etapa aqui. Eu não poderia ter nenhuma dessas duas, né? A primeira e a segunda. Para a primeira etapa ser real, né? Para esse primeiro limite, para ele ser válido, eu não deixei isso explícito, talvez enquanto eu falei, que eu deixei explícito no slide anterior. Tudo que eu estou falando aqui é para φ em módulo menor que 1. Essa fórmula aí da soma da PG infinita só vale porque a razão é menor que 1. Esse φ elevado a t, né, multiplicado pelo y0 só vai, no limite desse negócio, só vai ser igual a zero porque o φ é menor que 1 em módulo. Não tem como. Se ele não fosse, isso não valeria. Então, eu só consigo escrever yt desse jeito porque o φ é menor que 1 em módulo e eu não dependo do y0 porque ele acabou sumindo, como vocês viram, porque está multiplicado por φ elevado a j e j ficou crescendo demais. Essa é uma solução. Mas aí eu vou mostrar para vocês que dá para ter infinitas soluções. Mas bora lá. 2 pontos são importantes, dado que a gente encontrou essa forma funcional aí para a solução. Qual é a esperança não condicional do yt? Bom, a esperança não condicional do yt, para eu encontrar isso, eu só uso o operador esperança, isso, e a gente sempre assume que a esperança do termo de erro é igual a zero. Então a esperança do yt vai ser igual à esperança da constante c dividido por 1 menos φ, mais a esperança do somatório de φ elevado a j é yt, mas a esperança do somatório é o somatório das esperanças. Como φ elevado a j é uma constante, fica o somatório de φ elevado a j vezes o valor esperado de yt menos j, e o valor esperado de y sempre é zero, porque elas são variáveis independentes, identicamente distribuídas, e a gente normaliza elas para valor zero sem problema nenhum. Ou seja, o valor esperado de um yt, sendo yt uma equação estocástica de primeira ordem, vai ser igual a c dividido por 1 menos φ. Lembra na aula passada, quando eu falei para vocês por que o sistema tinha estabilizado rapidinho, quando eu tinha dado um exemplo de equação, no caso era determinística de primeira ordem, tinha estabilizado em 6.25, 6.25 era justamente, vinha dessa conta. Lembra que eu falei para vocês que era 5 dividido por 0,8, 0,8 era 1 menos 0,2? Tá aí a resposta, beleza? Tá no vídeo passado essa minha colocação. Vamos para o segundo ponto que é muito importante. A solução dada por esse monstrinho aí não é única. Se a gente não sabe o y0, mesmo que ele não apareça aí na nossa solução, a gente tem infinitas soluções. Como é que a gente sabe disso, né? Como é que a gente sabe que esse monstrinho não é a única solução para a nossa equação em diferenças de primeira ordem estocástica? É só encontrar outra solução, e outra solução dada por esse monstrinho aqui, ó, que é exatamente a solução anterior somada a esse termo a φt, e dá para mostrar que ela também é a solução da nossa equação em diferenças de primeira ordem com termo estocástico. Em geral, nos cursos anteriores, eu mostrava isso. Agora eu não vou mostrar isso. Isso é o exercício da lista. Eu quero que vocês me mostrem isso. Mostrem que essa solução aqui é solução da equação em diferenças de primeira ordem, essa aqui. Como é que faz esse negócio, né? Vocês vão ter que usar a equação da solução para achar y0. Quer dizer, vocês vão substituir o t por zero. É assim que eu fiz, né? E substituir na equação em diferença. Na verdade, assim, tem outro jeito de fazer. Eu fiz com y0. Mas eu quero que vocês, partindo da solução, quer dizer, isolando eu isolei o A, né? A forma que eu encontrei foi essa. Eu escrevi y0, isolei o A, substituí, mas enfim. Vocês podem partir da solução e, fazendo as suas mutretagens matemáticas, eu quero que vocês cheguem nessa solução de baixo. Dá para mostrar, então, que saindo dessa, você chega nessa. Simplesmente substituindo essa nessa. Eu quero que vocês façam esse esforço, batam um pouco de cabeça. É um dos resultados mais famosos dessa parte da disciplina. Tem tudo que é livro. Eu podia, assim, por acaso no Enders, no meu tá na página 11, mas ele não mostra. Ele só cita, fala assim, substitui e vê que é verdade. Então, beleza, substitui e vê que é verdade. É que acho que é tão comum que as pessoas nem falam, nem colocam mais em muitos livros, né? Já imagina que os alunos já saibam. Façam isso, eu vou colocar na lista. Muito bom. Mas o recado importante, novamente, essa solução é a solução de yt
igual a C mais φ yt mais 1, t menos 1 mais t é a solução. Como A é uma constante qualquer, eu não vou encontrar um A específico, a não ser que eu tenha y0. Então eu tenho infinitas soluções. Para qualquer A que eu colocar aqui, pode ser 1, 2, 3, 20, não tem, tanto faz. Todas essas vão ser soluções para minha equação de diferença. Beleza? Isso é importante. Esse é o problema de não ter y0. Eu não consigo chegar em uma solução. Eu consigo chegar, aliás, eu não consigo chegar na solução. Eu consigo chegar em uma solução. Muito bem. Agora eu vou explicar uma metodologia que é muito importante para encontrar a solução da equação em diferenças quando φ é menor que 1. Essa metodologia é mais rápida do que a soma, do que a substituição recursiva. Então vamos lá. A gente já acabou de ver que esse monstrinho aqui é a solução para a equação em diferenças de primeira ordem. Para facilitar a conta nesse momento, vamos imaginar que a nossa equação em diferença de primeira ordem não tem termo estocástico. Eu vou tirar o termo estocástico só para facilitar a conta. Então ela fica sendo assim. Aí, se a gente fizer a solução recursiva, enfim, assim, a solução é simplesmente tirando a parte estocástica. Uma solução geral para essa equação é dada por esse monstrinho aqui. A φ elevado a t mais c dividido por 1 menos φ. O que eu vou mostrar é que dá para chegar nisso, não necessariamente com substituição recursiva, eu não preciso ficar fazendo N substituições, eu consigo chegar nisso com uma metodologia que consiste em somar para a solução geral, uma solução homogênea, que eu vou chamar de yth, com uma solução particular, que eu vou chamar de ytp. A solução homogênea vai ser justamente esse a φ elevado a t. A solução particular vai ser o c dividido por 1 menos φ. Somando os dois, eu chego na solução que eu tinha anteriormente para a minha equação em diferenças de primeira ordem. Agora, como é que eu chego nessa solução homogênea e como é que eu chego nessa solução particular? E por que eu estou explicando isso? Né? Porque quando a gente for ver, assim, a gente já sabe que a condição de estabilidade do modelo é que o módulo de φ seja menor que 1. Só que quando a gente chegar numa equação de segunda ordem, a gente vai ter outras condições de estabilidade. Quando a gente chegar numa equação de diferenças de ordem P, a gente vai ter uma condição de estabilidade um pouco mais complicada. Assim, ela não é propriamente difícil, mas se a gente ganha o treino mental com a de primeira ordem, com as de ordem superior fica mais fácil. Então, vamos lá. Vamos começar com a solução particular. A solução particular ela é uma solução que não é única, por isso é uma solução em particular. O que é uma solução particular para uma equação em diferenças? Bom, eu vou chamar ela de ytp, eu não sei o valor dela, mas é uma solução possível. Se ela é uma solução possível, eu vou substituir esse tal de ytp na minha equação em diferenças de primeira ordem. E aí eu vou achar qual é o ytp. Está aqui, eu consigo subtrair dos dois lados, né? O pessoal fala, passa para o lado esquerdo subtraindo, mas eu estou subtraindo dos dois lados, fica ytp menos φ ytp, isolo ytp, fica ytp 1 menos φ, igual a C, aí eu divido por 1 menos φ dos dois lados da igualdade, fica ytp igual a C dividido por 1 menos φ, que é exatamente o que eu tinha aqui. Essa é a solução particular. Eu tenho que somar a solução particular com a solução homogênea. Para explicar como é que chega nisso, eu quero ensinar dois conceitos para vocês. O primeiro, do que é uma equação característica. Vamos lá. Primeiro, por que chama solução homogênea? Porque uma equação que tem essa cara aqui é chamada de uma equação homogênea. Tem que ser uma equação linear, que eu estou definindo ela em termos de A's constantes, quaisquer, e Z's variáveis, indo de 1 até N. Se eu tenho aí sempre A1 vezes E1 mais A2 vezes E2, quer dizer, uma constante multiplicada pela minha variável, e vai até o AN vezes N, e tudo isso igual a zero, eu tenho uma equação homogênea. Aí, como é que eu faço para transformar nossa equação em diferenças numa equação homogênea? Bom, para eu transformar essa equação numa equação com essa carinha aqui de cima, eu tenho que sumir com esse intercepto, né? Você vê que na equação essa aqui não tem intercepto, eu sumo com o intercepto, e aí eu passo tudo para o lado esquerdo da igualdade, por assim dizer, quer dizer, eu subtraio dos dois lados o termo φ yt menos 1, nesse caso que eu estou só com uma equação de diferenças de primeira ordem, e fica tudo igual a zero. Aí eu fico com essa equação aqui. Isso é o que a gente vai chamar de equação característica. Ela tem uma solução, mas antes de eu falar disso, eu vou ter que explicar outro conceito para vocês, mas vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte, quando eu achar a raiz da equação característica, que é dada por isso aqui, eu vou pegar essa raiz,
multiplicar por um termo a, que vai representar uma constante qualquer, e vou elevar a raiz a t. Aí, isso, né, o a vezes a raiz dessa equação característica elevado a t, vai ser a minha solução homogênea. E é isso que eu vou somar a solução particular para me dar a solução geral. Para eu explicar como é que a gente resolve, como é que a gente acha a raiz da equação característica, eu vou explicar o que é um operador lag, um operador de defasagem. Muito bem, a gente já falou um pouco do que era o operador de defasagem. Ó. Seja yt, lembra que no vídeo passado eu até falei para vocês que às vezes quando você representava uma sequência de observações de série de tempo, tinha gente que colocava um tendo de igual a 1 até sei lá quando. Tem gente que não põe embaixo das chaves, eu comentei isso. Tá aí, eu estou representando do jeito que eu falei. Então, seja yt, tendo de 1 até um t grande, uma sequência de observações indexadas pela sua data, quer dizer, uma série de tempo, uma série temporal, a gente vai definir um operador de série de tempo, que é um nome genérico, para qualquer regra que transforma uma série em outra. Em particular, o operador defasagem, ou L, ou lag, por isso que a gente chama ele de L, ele desloca a série original da seguinte forma: toda vez que eu coloco o operador lag na variável yt, ela transforma essa série de tempo na variável yt-1. Eu desloco, quer dizer que se eu coloco o operador lag no PIB de 2000, ele vai me dar o PIB de 1999. Ele sempre pega a variável na sequência de observações, né, indexada pela sua data, e vai me dar a observação na data imediatamente anterior. Muito bem. Uma forma de expressar isso é a seguinte, né, se eu tenho o lag de uma variável yt, eu tenho o lag da variável, nesse exemplo, né, lag de yt-1, que é igual a yt-2. Só que a gente representa o lag do lag como lag ao quadrado. Então, o lag elevado a jésima potência de yt é igual a yt menos j. Então, lag ao quadrado de yt é igual a yt menos 2, lag elevado a j de yt é igual a yt menos j. O lag é um operador linear. Todo operador linear tem algumas propriedades interessantes, mas ó, ele é linear. Então, quando você vai usar funções não lineares, tem que ter muito cuidado. Eu já falo disso daqui a alguns slides. Se C for uma constante, qual é o lag de uma constante? É a própria constante. Se eu tenho lá uma série dada por C, eu coloco o operador lag e falo, ó, você está no valor C de 2000. Qual é o valor de 99? É C também. Então, o lag de C é C, sendo C uma constante, um valor real. Qual é o lag de uma soma? É a soma dos lags. Então, o lag de yt mais xt é igual ao lag de yt mais o lag de xt, que é yt menos 1 mais xt menos 1. Qual é o lag de uma multiplicação? É a multiplicação dos lags. Então, o lag de ytxt é igual a yt menos 1 vezes xt menos 1. Bom, com isso já dá para a gente escrever o AR1 com a notação lag. O AR1 é dado por essa equaçãozinha, como a gente sabe. Então, o que é o yt menos 1? É o lag de yt. Então, eu vou substituir yt menos 1 por Lyt. Então, yt é igual a C mais φ L de yt mais εt. Agora, eu vou rearranjar. Já que eu tenho φL de yt, eu vou passar para a esquerda, entre aspas, eu vou subtrair, né, o φL e yt dos dois lados, e vai ficar yt menos φ L yt é igual a C mais εt. Eu vou isolar o yt. Vai ficar, então, I1 menos φL multiplicado por yt é igual a C mais εt. Eu posso dividir dos dois lados da igualdade, ou, entre aspas, passar o 1 menos φL dividindo. Vai ficar yt igual a C dividido por 1 menos φL, mais ε dividido por 1 menos φL. Como a gente tem que o módulo, a gente por enquanto só está estudando as propriedades com o módulo do φ menor que 1, a gente pode reescrever essa equação. Como? O que é o C dividido por 1 menos φL? Bom, o C dividido por 1 menos φL, com o φ menor que 1 em módulo, é uma soma infinita de uma PG, com o primeiro termo sendo C. Então, é C mais... Qual é a razão? A razão é φL. Beleza? Porque qual é a fórmula da soma infinita de PG, que eu falei para vocês? É A1, que é o primeiro elemento da PG, dividido por 1 menos a razão. Quando a razão é menor que 1, eu posso fazer isso. Então, eu vou escrever essa soma explicitamente. O primeiro termo é C, o segundo termo é φLC, o segundo termo é φ quadrado L quadrado C, o terceiro termo seria φ ao cubo L cubo C, e por aí vai. Só que o que a gente viu entre as propriedades do operador lag? Que o lag de uma constante é a própria constante. Então, eu tenho aqui que o lag de C é C, e o lag ao quadrado de C é C também. Então,
essa soma infinita vai ser C mais φL de C é φC também, mais φ quadrado, L quadrado de C, L quadrado de C é C também. Então vai ficar C mais φC, mais φ ao quadrado de C, mais φ ao cubo de C, mais φ à quarta de C, infinito. O que é essa soma? Essa é a soma de uma PG infinita, não mais com a razão φL, mas simplesmente com a razão φ. Então, essa soma é representada simplesmente por C dividido por 1 menos φ. Essa é a soma de uma PG infinita, primeiro termo C, razão φ, φ em módulo menor que 1. Vamos agora para o segundo termo dessa minha solução aí, não é solução, né? Mas segundo termo dessa minha forma de escrever meu yt com operador leg. É yt dividido por 1 menos φl. Bom, aqui eu tenho uma situação um pouco diferente. Eu tenho de novo uma PG. Qual é o primeiro termo da PG? Yt. Qual é o segundo termo da PG? Yt vezes a razão, que é φl, Yt. Qual é o terceiro termo? Φ quadrado, L quadrado, Yt. Terceiro termo, Φ ao cubo, L ao cubo, Yt. E por aí vai, vou somando infinitos termos. O que eu posso fazer com esse negócio? Bom, eu só vou aplicar a definição de lag. O que é lag de Yt? Yt menos 1. O que é L ao quadrado de Yt? Yt menos 2. Por aí vai. Dá para simplificar isso de alguma forma? Não dá. Dá para eu reescrever isso com notação somatória. Então, eu escrevo aqui. O que é isso? É o somatório de φ elevado a j de yt menos j. Beleza? Com j indo de 0 até infinito. Então, quando j igual a 0, eu tenho φ elevado a 0, yt menos 0. É o yt. Quando j igual a 1, eu tenho φ elevado a 1, yt menos 1. Tá ali. Quando j igual a 2, eu tenho φ ao quadrado, yt menos 2. J igual a 3, φ ao cubo, yt menos 3. Por aí vai. Então, é um somatório de j indo de 0 até infinito, de φ elevado a j, yt menos j. Então, eu vou reescrever agora a solução geral da equação como a soma desses últimos dois termos que a gente viu. E a gente pode, de novo, né, assumindo que o módulo do φ é menor que 1, usando o operador lag para resolver, a gente chega à conclusão que yt é igual a c dividido por 1 menos φ, mais somatório de j indo de 0 até infinito, de φj, yt menos j. Mas essa é exatamente a solução que a gente encontrou aqui atrás. Onde é que estava? Aqui. Beleza? Ou seja, quando a gente fez a solução indo recursivamente, né? Voltando, quando a gente fez a solução de forma recursiva, a gente chega na mesma solução que a gente chega usando o operador lag. Muito bom. Então, o operador lag é importante que a gente saiba usar, é importante que a gente tenha familiaridade com ele. Atenção, o operador lag é linear. Então, se você vai colocar algum tipo de operação não linear num operador lag, fica complicado, tem que prestar atenção. Um exemplo, o lag de x elevado ao quadrado não é lag ao quadrado de xt ao quadrado. Tem um parênteses chato ali, né? Depois eu tiro. Mas o que é o lag de xt ao quadrado? Bom, é lag ao... Vamos lá, né? É xt menos 1 ao quadrado. Beleza? Xt menos 1, porque o lag de xt é xt menos 1, elevado ao quadrado. E o que é lag ao quadrado de xt ao quadrado? É xt menos 2 ao quadrado. Então, esse termo vai dar xt menos 1 ao quadrado e esse termo vai dar xt menos 2 ao quadrado. Cuidado. Outra coisa, variância não é um operador linear. Se variância não é um operador linear, toma muito cuidado quando você vai fazer lag de variância ou variância de lag. Muito bem. Agora que a gente sabe usar o operador lag, vamos voltar para a nossa equação homogênea e a nossa equação característica, né? Então, a gente já tinha lá uma equação homogênea. Eu vou reescrever isso com notação lag. Então, como é que fica? O meu yt menos φ, yt menos 1 igual a 0, é yt menos φ, L, yt menos 1. Eu já vou isolar o yt, vai ficar yt 1 menos φl igual a 0. Para que essa igualdade valha, eu tenho que ter ou yt igual a 0, ou o 1 menos φl igual a 0. Yt igual a 0 é um caso absolutamente sem graça, porque ele é o caso em que o y é igual a 0 para qualquer t. Eu não vou aprender nada com isso, beleza? A mesma coisa que falar que eu quero aprender aí sobre o produto interno bruto de um determinado país, ele é 0 sempre. Eu não estou aprendendo nada, eu não vou conseguir prever nada, não vou conseguir explicar nada. Então,
sei lá, ou então eu quero estudar Covid, aí eu quero ver taxa de isolamento, a taxa de isolamento foi 0. Aí o que eu vou aprender? Como é que a taxa de isolamento impactou mortes, por exemplo? Não sei, foi 0 sempre. Então, na verdade, eu nem tenho o que falar. Então, yt igual a 0 é desinteressante. Vamos para o outro caso interessante, que é 1 menos φl igual a 0. Se esse 1 menos φl igual a 0, essa igualdade aqui é válida. Só que para a gente resolver essa equação, a gente tem que substituir esse L, porque o L é um operador. Para deixar mais claro assim que a gente vai transformar ele numa variável, a gente vai substituir ele por uma variável z. Substituindo ele pela variável z, a gente pode ter aí um 1 menos φz igual a 0. Tem alguns caras que resolvem essa equação, tipo Hamilton resolve essa equação. Hamilton é o livro que a gente usa na pós, e isso muda bastante coisa. Tem outros autores, tipo Enders, e tem uma razão para fazer isso, e a razão é como você vai definir a condição de estabilidade. A condição de estabilidade é que as raízes têm que ser menores que 1. Para fazer isso, ou dentro do círculo unitário, a gente já vai ver por que chama assim, ele define um lambda que é igual a 1 sobre z. Ele fala, pô, tá complicando. Não tá, porque pode estar complicando aqui, mas vai facilitar depois. Então, definindo lambda igual a 1 sobre z, eu vou substituir ali, né? Então, a minha equação era 1 menos φl igual a 0, virou 1 menos φz igual a 0, agora eu vou substituir o z por 1 sobre lambda. Vai ficar igual a 1 menos φ lambda igual a 0. Aí eu tiro o MMC, vai ficar lambda menos φ igual a 0. O meu φ igual a lambda. O lambda menos φ igual a 0 é a equação característica. Beleza? Quando eu fiz a substituição do lag pelo z e o z pelo lambda, essa é a minha equação característica. Minha equação homogênea já devidamente substituída, aí, substituindo o L. O L é um operador, né? De novo, a gente vai resolver ele como se ele fosse uma variável. Então, vamos só mudar o nome da variável. Isso é importante, beleza? Mas, então, qual é a raiz da equação característica? A raiz da equação característica é a raiz que resolve essa equação aqui. No caso, ela é φ, lambda igual a φ. Como a gente viu, a solução homogênea é a multiplicação dessa raiz por uma constante a, e eu vou elevar essa raiz a t. Então, é a vezes φ elevado a t. A solução geral vai ficar, então, a soma da solução particular mais a solução homogênea. A solução particular, a gente viu, é c dividido por 1 menos φ. E a solução da homogênea é a vezes φ elevado a t. O que a gente pode concluir quando φ igual a 1? Até agora a gente viu quais eram as propriedades para φ menor que 1 em módulo. E quando φ igual a 1 em módulo? O que dá para falar? Bom, vamos olhar para a solução da equação em diferença de primeira ordem. E essa solução para a equação de diferença de primeira ordem vale sempre. A gente não precisou recorrer a φ menor que 1 em módulo para assumir com y0. A gente, supostamente, tendo y0, consegue encontrar a solução, não uma solução. A gente consegue encontrar a solução. Até agora, o que a gente estava usando eram subterfúgios para quando a gente não tinha o y0, a gente estava recorrendo justamente à propriedade de φ menor que 1 em módulo para fazer com que o y0 desaparecesse. Aí a gente mexia um pouco nesse somatório, virava uma soma de PG infinita, enfim. Afinal, é assim, aqui não precisa. Solução geral. Vamos substituir o φ igual a 1 em módulo de 1, mas em particular vamos colocar um positivo, um negativo é semelhante. Só que vai ficar alternando o sinal. Então, se φ é igual a 1, eu vou ter c multiplicado pelo somatório de 1s. Supondo que fosse 2 ali em cima, em vez de ter menos 1, como é que ia ser? Ia ser c, que multiplicava quando j é igual a 0, 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1 é 1, e 1 elevado a 2 é 1. Então vai ficar c multiplicado por 1 mais 1 mais 1, c elevado a 3. Tudo bem? Se fosse 4, ia ficar c elevado a 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, c elevado a 5. E assim por diante. Isso porque o j estava começando em 0, não em 1. Ali, se eu substituir o φ aqui. Se eu substituir o φ aqui, vai ficar 1 elevado a t vezes y0. Quanto é 1 elevado a t? Bom, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então vai ficar y0. E esse último somatório aqui, ele vai ficar igual a 1 elevado a j multiplicado por et menos j. Então vai ser 1 vezes et menos 1, 1 vezes et menos 2, 1 vezes et menos 3, quer dizer, é a mesma coisa que nada, porque um elemento neutro da multiplicação. Então esse somatório com o φ, substituindo o φ pelo 1, dá o somatório simplesmente dos εt menos j. Então o meu yt pode ser escrito simplesmente como ct mais y0 mais os somatórios de εt menos j.
que isso está me mostrando? Assim? Primeiro, os choques não se dissipam. Os choques não se dissipam. Quando a gente olhou lá no φ menor que 1 em módulo, quando o φ era menor que 1 em módulo, a gente tinha um somatório de um monte de épsilons, mas eles iam ficando, o efeito de um choque ia ficando cada vez menor, porque o φ elevado a j, conforme j ficava maior, o φ elevado a j ficava muito pequenininho. Então, um choque lá do passado tinha um efeito quase nulo no presente. Nesse caso aqui, um choque lá do passado tem o mesmo efeito que um choque do presente. Os choques não se dissipam, nunca se dissipam. Outra coisa, eu tenho uma tendência. A cada momento do tempo, meu intercepto vai crescer c vezes t. Não, então, ele vai crescer em t. Ele vai crescer, meu intercepto sempre vai aumentar conforme o t aumenta. Ou seja, esse sistema, essa equação de diferença, não é convergente. Ele é não convergente. Ele é explosivo. Não converge. Não converge. Qual é a condição para que essa equação em diferença seja convergente? A condição é que o φ seja menor que 1 em módulo. Por isso que no capítulo 11 do Udrid a gente colocou que a gente só ia estudar as propriedades para φ menor que 1 em módulo. Tem mais uma razão ainda para isso acontecer. Eu vou mostrar daqui a 2 vídeos. Mas o φ menor que 1 em módulo faz com que o sistema seja convergente, faz com que o processo seja estacionário. É essencial para que a gente consiga encontrar soluções. Então a gente viu nesse vídeo algumas propriedades para quando o φ é menor que 1 em módulo e para quando o φ é igual a 1 em módulo. Mas isso é legal do φ igual a 1 em módulo. Nesse momento, os choques permanecem. Os choques vão ficar para sempre aí afetando a minha variável, beleza? É isso aí, vamos para o próximo que a gente vai ver equações em diferença de segunda ordem.